Pessoal, boa noite, boa noite, boa noite. Mais uma aula nossa aqui da nossa mentoria de transição de carreira aqui da Fabridata, né? A mentoria nossa aqui voltada para o mercado de dados, né? Para quem busca fazer uma transição de carreira, para quem busca ser um analista de dados, né? Para quem está querendo tirar a certificação Microsoft do Power BI também. Então a aula hoje é voltada para esse pessoal aí, né? É aula ao vivo, na verdade, da mentoria, né? Que a gente está gravando aqui. Vamos lá. Então, qual que é o nosso objetivo da aula de hoje na mentoria? Recriar passo a passo esse dashboard aqui, ó. Controle de fretes. Então, nosso objetivo aqui hoje é esse, é recriar passo a passo. Olha aqui, ó. Ele tem um menu, né? Ele tem uma página aqui, na verdade, desse dashboard com Power BI, onde é uma fotografia, né? No caso aqui, como se fosse um site, né, pessoal? É muito bom quando você vai criar um dashboard aí para, né? Que vai ter várias páginas, várias abas, uma análise maior, que hoje grande parte das análises são análises maior, você ter ali uma página inicial. Você não começar a criar um dashboard diretamente já numa análise, não. Entendeu? E você pode até fazer uma prévia da reunião ali, né? Você está dentro da sala de reunião apresentando para o seu diretor ou para o seu cliente final ali, você apresentando e você está conversando com ele ainda e você não está ainda fazendo essa questão da apresentação. Então é bom ter ali uma página inicial. Aqui é uma página que a gente vai fazer. Olha, o controle de frete é uma página geral de análise. Uma por estado, aqui o mapa não está funcionando, a gente vai aprender a consertar essa questão do mapa. Frete por região, olha aqui, eu faço toda uma análise aqui de frete por região. Então eu criei uma aba, uma página aqui, né? Apenas frete por região. E também aqui, né, pessoal, faturamento. Nós temos uma aba aqui só de faturamento. Quem está me chamando aqui, boa noite. É o senhor Igor, né? Bacana. Beleza. Moto. Elcio, boa noite, Elcio. E boa noite aí quem está no Motorola Moto. Perfeito. Pessoal, então é isso aqui. Esse aqui é o objetivo final, né? Aqui estão aqui os dados, né? Vamos pegar agora e vamos analisar os dados, né? O que que a gente vai analisar? Porque, na verdade, o que eu estou mostrando para vocês aqui agora é o dashboard pronto. É o dashboard pronto, né? É o dashboard pronto. E como é que vai ser ali esse dashboard, o arquivo de dados? Então, eu vou abrir aqui o arquivo de dados. Os dois monitores aqui. Eu vou abrir numa segunda tela. Eu vou até abrir, nem vai ser no Excel, vai ser aqui no LibreOffice, do Calc, que é o Open Office aí dentro do Excel, perfeito? Então, essa daqui é a base de dados. Olha aqui, ó, ele tem aqui uma data, né, logística e frete, o tipo de viagem, o valor do frete, o estado que foi feito, né, aquela entrega, né, o nome do estado, a unidade federativa, a abreviação do estado, qualquer região do Brasil, é norte, sul, nordeste, né, centro-oeste, qual que é o veículo, o nome do motorista e se aquela entrega foi feita dentro do prazo ou não, né? Sim, dentro do prazo, a gente chama de on time, né? É o indicador da logística, ou se ela tiver feito sido entregue ali fora do prazo, né? É não. Então tá aqui, esse aqui são os dados que a gente vai importar, os dados que a gente vai fazer uma análise lá, perfeito? Então, quando eu for abrir o Power BI, eu vou importar, na verdade, este arquivo aqui. Eu vou fechar ele aqui agora, vou vir aqui no Power BI e vou criar um novo relatório, um relatório em branco, né? Eu vou criar um novo projeto, porque aquele projeto que eu mostrei é ele pronto. Eu vou fazer ele passo a passo aqui, né, do absoluto zero até chegar naquele dashboard ali. Perfeito? Então, criei aqui um projeto novo. Eu vou tentar fazer de forma mais objetiva possível, mas também não vai ser muito lento, né, pessoal? Porque acaba que é um dashboard maior. O nosso objetivo é tentar fazer em uma única aula esse dashboard todo.
Vai ficar dividindo essa aula aqui, não faz sentido. Fica duas aulas muito curtas. Então pode ser que essa aula demore um pouco mais. Vamos tentar criar o dashboard todinho aqui, mas não está difícil, tá? Bem fácil, sim, de fazer esse dashboard aqui. Feito? Então, começando oficialmente agora aqui, ó. Primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Eu vou fazer a importação de dados. Eu vou aqui em obter dados. Obter dados é um arquivo do Excel, uma parte do trabalho do Excel, né? É o arquivo que eu estou importando. Este aqui é o arquivo. Opa, peguei aqui que não deu, não abriu lá o local do arquivo, não. Será que eu copiei errado o endereço? Deixa eu ver de novo aqui agora. O endereço no meu computador. Ah, show. Então, esse aqui eu colei já uma pasta, né? Onde já estava aqui o arquivo, né? É gestão de frete. Perfeito? Então, tá aqui, abrir. Quando você baixar ali para você assistir a aula, né? É esse arquivo que você tem que estar importando, né? Ele aqui, aquele arquivo lá, foi identificado aqui três tabelas. Eu vou fazer uma verificação, né? Quais são as tabelas que eu quero importar. Eu quero importar essa tabela aqui. Essa é uma tabela de dados. É essa tabela que é a que eu quero importar. Essa aqui é a principal. Eu já verifiquei lá no Excel que são esses dados que são os dados que eu preciso para fazer essa análise. Então, marquei aqui, base de dados. Logística, fretes. Opa, peraí. Apareceu duas, hein? Duas tabelas. Mas as duas são iguais. As duas são iguais. Então, eu vou importar apenas uma, não fica duplicado. Eu tenho que verificar se elas são iguais mesmo, mas elas são iguais. Essa menu eu não quero. Eu não vou importar essa menu. Então, eu desmarco aqui, né? Não marco, vou marcar somente essa aqui, base de dados, né? Base de dados, e vou no botão de transformar dados, né? Sempre a primeira carga é por obrigatório, né? Eu ir lá no meu no transformar dados para abrir o Power Query. Não é que é obrigatório. Você pode também carregar direto, né? Você pode fazer a carga direta. Mas sempre você vai ter algum probleminha, um tipo de dado que está errado, uma coluna que você não quer, alterar o nome também da tabela, é bom fazer por aqui. Você pode até fazer lá depois do desktop também, você pode alterar o nome da tabela. Não tem nenhum problema não. Mas eu gosto de fazer por aqui, porque quando você faz por aqui, é mais confiável. Ele gera, né, uma etapa aplicada aqui. Então, base de dados. Eu vou renomear ela para F. Ela é uma tabela fato. Ela é uma tabela fato. Entendeu? Então, eu vou chamar ela aqui de F dados. F, como é logística e frete, pessoal, vai ser F traço logística e frete. Logística, não vou colocar acento, porque é um caractere especial, né? Não é bom usar um caractere especial, não, tá? Logística traço fretes. Perfeito? Não é bom porque a hora que você vai digitar a fórmula, né? Ali ela fica colocando aquele caractere especial. E aí tem risco ali de, às vezes, a pessoa não localizar uma coluna, não localizar uma medida. A pessoa abrir um idioma diferente do seu, dá problema. Então não é bom, não. Caractere especial, cedilha é caractere especial, acento é caractere especial. Não é bacana colocar, não. Data, tá beleza? É data mesmo. Tipo de viagem é texto. O frete é um valor decimal, é um valor monetário, né? Então, eu vou transformar ele aqui para decimal fixo, né? Eu vou marcar adicional nova etapa, para ele criar aqui uma etapa aplicada. Tá? O estado está ok. Unidade federativa está ok. A região está ok. Veículo, motorista, né, dentro do prazo. Então, tudo o restante aqui é texto mesmo, tá certo? O valor do frete é um valor monetário, ele, né, deve ser no formato de moeda, né? Formato de moeda, e aí fechou. Eu venho aqui agora e vou no fechar e aplicar. Perfeito? Então, estou fazendo a carga de dados daquela tabela ali, né, onde estão os dados.
É bom que logo depois que você importar, é já salvar. Mas só conferir se os dados vieram mesmo. Eu vou clicar aqui no cantinho aqui, ó, logística frete, e vou marcar aqui do outro lado, né, na estrutura de dados. Eu quero ver se os dados vieram mesmo. Vieram, não vem dado em branco, tá vendo? Então, eu dou uma olhadinha e ficou legal. Eu vou salvar o arquivo, né? Sempre que você fez ali a primeira carga ali, é importante você salvar o arquivo. É importante você salvar o arquivo para você poder ali garantir, né, que a parte da carga ela já é um trabalho importante. Você já fez uma parte, que é fazer a carga de dados. Aquela carga inicial ali ela dá muito problema. Dá muito problema. Então é ali. Se você fez a carga inicial, já salva. Arquivo salvar. Vou colocar o nome dela. Dash. Vou chamar Dash de transporte. Transporte e frete. Ele está salvando onde? Nesse local aqui, ó. Nessa pastinha. Se eu quiser trocar, é aqui em mais opções. Aquele local é o local que eu já abri o arquivo do Excel. Ele já mapeou aquele local. Eu vou deixar lá mesmo, não vou mudar, não. Eu tenho outras aulas que eu mostro como é que você faz essa alteração aí. Então, salvei. Perfeito, ótimo, bacana. Beleza. O que acontece aqui agora? Esse projeto aqui, pessoal, esse projeto vai ser interessante criar uma tabela calendário. Pode ser que esse projeto ele venha crescer mais, mais e mais. Ele pode ter outras tabelas fato, não somente a tabela fato, logística e frete. Então, quando você tem essa situação, onde você tem ali, né, outras tabelas também, que também vão ter fatos, é bom criar uma tabela calendário. Eu vou criar uma tabela calendário. Eu vou vir aqui, ó, nesse botão aqui, ó, nova tabela. Vou clicar nele, nova tabela. Ele vai me abrir aqui uma barra de fórmula. Hoje está muito fácil criar a tabela calendário. No passado era mais complexo criar uma tabela calendário. Se criar uma tabela calendário no passado, você tinha que, às vezes, é, definir data inicial, data final. Agora tem uma fórmula, que é essa aqui, ó, calendar auto. Ele analisa quais são as outras tabelas que está dentro do projeto, ele analisa as outras tabelas que está dentro do projeto, e ele pega e monta de forma automática a tabela calendário. Ele monta de forma automática a tabela calendário, baseado em outros projetos. Então, calendar auto, ele faz automático a criação de uma tabela calendário. A minha veio aqui na exibição dela, veio aqui, veio aqui nesse formato, né, com hora. Eu não quero hora, não tenho hora, é só data. Eu vou marcar o short date, que é só exibição mesmo. Ah, lá, agora ela voltou só para a data. Perfeito? E eu vou criar também outra tabela. Eu vou criar uma tabela de medidas. Eu vou ter a tabela com as informações, a tabela fato, né? Logística e frete é necessária, é onde os fatos ocorreram. Na tabela fato, ela registra quando um fato ocorre, né? Uma venda foi realizada, uma entrega foi feita, né? Uma compra foi feita, eventos que têm data, né? E compõem o negócio principal da empresa ali, é uma tabela fato, né? E a tabela calendário foi feita. Eu vou criar agora uma tabela de medidas. Eu vou em página inicial, inserir dados. Eu vou usar essa opção aqui, ó, de inserir dados e vou chamar ela de medidas. E vou clicar aqui em carregar. Eu criei agora uma terceira tabela, né, de medidas, só para colocar os cálculos matemáticos. Eu tenho agora as três tabelas necessárias. O que tem que acontecer aqui agora? Vamos lá. Nesse terceiro botão, que é o botão de relacionamento, né, a tabela calendário, ela tem que fazer um relacionamento, né, com quem? Com a tabela de logística e frete. Não tem como fazer uma relação com a tabela de medidas, porque a medida ela vai ter valores únicos, né? Não é tabelas, são só valores dos cálculos, dos indicadores,
né? O faturamento total, a soma de vendas, a quantidade, os indicadores em geral desse negócio, né? Então, eu venho aqui nesse terceiro botão aqui, ó, e vou analisar. Viu? Não tem relacionamento, ó. Não tem, porque o relacionamento não foi feito de forma automática, porque o nome das colunas estão diferentes. Aqui chama data e aqui chama date, mas não tem nada a ver. O nome das colunas, eles não têm que ser iguais, não. Eles podem ser diferentes, os nomes. O que importa é o relacionamento mesmo. Se o relacionamento é possível ou não, né? No caso, como é data com data, e essa data, esse date, foi feito pela tabela calendário, é lógico que vai dar certo, porque ele foi feito para dar certo. Ó, data, calendário com data, né? Não tem como dar errado, não, porque como você criou ele com a fórmula, ele já foi criado ali de um jeito que não ia dar errado, né? Que seria o quê? Muitos para um, né? Muitos para um. Eu tenho uma data apenas no calendário, mas nos fretes essa data pode se repetir. Eu posso ter várias entregas no mesmo dia, correto? Então tá perfeito. E a tabela de medidas, ela fica separada mesmo. A tabela de medidas fica separada mesmo. Lá eu vou colocar os indicadores. Perfeito? Bacana. Primeiro indicador, vamos ver aqui, ó. Eu vou analisar o que que eu vou fazer primeiro aqui, ó. Primeiro, eu quero saber o seguinte: eu tenho que saber aqui, pessoal, quantas entregas é o indicador da logística. Esse projetinho aqui, ele é bem maior. Ele é bem maior, tá? Perfeito. Veja bem, eu tenho aqui, dentro da logística, alguns indicadores. Então, por exemplo, um indicador é o quê? A entrega foi feita dentro do prazo. A entrega foi feita dentro do prazo. Então, o que acontece aqui? Eu quero saber aqui quantas entregas foram feitas dentro do prazo. Eu preciso saber quantas vezes a palavra sim aparece. Olha aqui, estão vendo? Eu tenho que contar quantas vezes a palavra sim aparece. Como que eu posso fazer isso? Eu uso uma função. Tem várias formas de fazer isso. Várias formas. Eu vou usar o calculate. Eu vou usar o calculate. Se eu mandar somar as palavras sim, se eu mandar somar usando o calculate, não dá erro. Ele retorna quantas vezes a palavra aparece. Vai ser assim, ó, medidas. Nova medida. Então, eu vou chamar essa medida de dentro do prazo. Dentro do prazo. Tá? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Calculate. O que é o calculate? É uma função DAX, né, do Power BI, que ele me permite ali, no finalzinho ali da fórmula, eu colocar uma condição, uma regra. Qual condição? Aparecer a palavra sim. A condição é essa. Eu quero que ele some aqui a tabela de frete, tá? Eu vou reduzir aqui o zoom, senão vocês não vão conseguir enxergar aqui o nome da coluna. Frete. Eu quero que ele faça o quê? Que ele some aqui a coluna de frete, que na verdade o que acontece aqui? O que que é a coluna de frete? É aquela coluna ali que ele tem ali a quantidade de os valores, né? Frete. Ele tem o valor do frete, que na verdade aqui, a primeira coisa que vai ser feita, na verdade, pessoal, é o somatório, tá? Não é a quantidade. É o somatório de cada entrega teve um valor. Cada entrega teve um valor. Então, qual que é o somatório de valores das entregas feitas dentro do prazo? Vai ser isso aqui, ó. Eu vou mandar ele somar aqui a coluna de frete. Só que eu vou colocar uma regra. Ele só vai somar quando a coluna dentro do prazo for igual ao quê? Tiver o quê? Tiver a palavra sim. In. Eu vou colocar assim, ó, in. E vou colocar aqui uma chave, entre aspas duplas, a palavra sim, do jeito, da mesma forma que ela aparece
lá na tabela. É uma outra forma de fazer isso aqui. A gente já fez isso aqui de várias formas. Na chave também, né? Então, fechei e venho aqui e vou fechar o parêntese. Eu vou fazer o seguinte, para não ficar confuso, ó. Dentro do prazo, calculate. Aqui com o Shift Enter, eu estou descendo para a linha de baixo, o sum. Para vocês verem o sum. Eu estou somando essa coluna. Só que eu só quero que ele some quando a coluna dentro do prazo tiver a palavra sim. Qual que é o resultado disso? Eu vou saber o total faturado de entregas que foram realizadas dentro do prazo, tá? Entregas que foram realizadas dentro do prazo. Perfeito? Dei o enter aqui agora. Perfeito? Vou vir aqui na parte visual, vou colocar um cartão, vou colocar um cartão aqui na tela e vou arrastar a medida para cima do cartão, para mim ver o resultado. Então, deu aqui 148 mil. Então, 148 mil foi o total de entregas dentro do prazo. Perfeito? Esse é o total de entrega. O valor faturado de entregas dentro do prazo. Se eu fiz dentro do prazo, pessoal, é lógico que eu tenho que calcular também fora do prazo. Qual que é a diferença? A diferença é que aqui é não. Então, eu vou selecionar toda a fórmula novamente e não vou digitar a fórmula de novo. Eu vou copiar ela, porque é uma fórmula grande, pessoal, né? É uma fórmula grande, né? Então, e é só trocar um texto, o sim para não. Eu venho aqui em medidas, nova medida, vou colar todo o texto, vou só trocar aqui o título da medida para fora do prazo, várias coisas nesse projeto aqui, fora do prazo. Vou enumerar as medidas. Essa medida aqui é a 02, é a medida 2, para ficar enumerado fora do prazo. E a outra medida aqui, que é a dentro do prazo, ela é a medida 01, a primeira medida. É bom ficar numerada as medidas, para ficar bem organizado. Então, eu já criei aqui dentro do prazo, eu já criei aqui também fora do prazo, né? Fora do prazo, tá? O que acontece agora? O total de frete, dentro e fora do prazo, ele é mais fácil. Por quê? É só somar toda a coluna, né? É só eu vir aqui e somar toda a coluna. Eu posso somar toda essa coluna de frete, eu vou ter o total de frete, né? Tanto dentro, tanto fora do prazo. Medidas, nova medida é a medida 3, né? 03. Para somar é o sum, né? 03 total de frete. Perfeito. É a soma da coluna frete, né? Da coluna frete, onde tem os valores. É, sempre que você faz ali uma medida, é bom você testar o valor dessa medida para ver se ficou ok, né? Para ver se ficou ok. Como que você testa o valor de uma medida? Você coloca, né, sobre um cartão. O mais indicado é um cartão. Quando a medida ela tem um valor único, é sobre um cartão, né, pessoal? Agora, se a medida, se a sua análise requer criação de um gráfico de barras, aí pode ter que se usar mais de uma informação, né? Não somente uma informação. Aí um cartão é para uma informação só. Cliquei na tela branca, o cartão é esse 1, 2, 3 aqui, chamo o cartão, eu arrasto aqui, perfeito. Ó, dentro do prazo, fora do prazo. Não ficou bacana, tem que conferir o valor, né? Alguma coisa ficou errada aqui na fórmula, eu já sei. Olha para vocês verem, dentro do prazo, eu pus sim, né? Fora do prazo, eu não mudei, né? Aqui tá sim, né? Sim. Eu copiei o texto, esqueci de mudar. Aqui de fora do prazo é não. Olha o valor mudando de forma automática, porque eu digitei um texto errado. Olha a importância aí, né? De você digitar de forma correta, né? No caso aqui, estou digitando como estava lá na tabela. Olha o Enter. Dei o Enter, ele recalculou, ficou certinho.
Então, fora do prazo é 61 mil, dentro do prazo ele é 148 mil, e mais um cartão para colocar o total, né? O total é 210 mil, que é isso somado com isso. Perfeito? Ótimo, bacana, perfeito. Então, fizemos aqui, tá? Agora, o que acontece? Eu quero saber a eficiência, né? Qual que está sendo a minha eficiência? Como assim eficiência, pessoal? A empresa aqui a análise aqui é transporte e frete. A eficiência é entregar dentro do prazo. Do total de entrega, qual que foi a porcentagem de entregas que foram feitas dentro do prazo? Né? Qual foi o total? Dentro que tem aqui, qual foi o total, né, em porcentagem? Essa que é a questão, em porcentagem, tá? Então vai ser a medida 4. Vai ser assim, ó. A medida 4 ele vai ser eficiência. Eficiência. Não vou colocar aqui acento, pessoal, porque é a mesma ideia quando você cria uma coluna, né? Você criar uma medida, não é indicado você utilizar um caractere especial, um cedilho, um acento, né? Tente usar ali, não usar caractere especial, é uma boa prática, tá? Porque você, já comentei sobre isso várias vezes, você tem problemas ali para localizar. Às vezes a pessoa vai abrir o seu arquivo do Power BI num outro idioma, o caractere especial não tem a fonte instalada, você corre riscos, né? Você corre riscos. Então, como é que vai ser a questão da eficiência? Pessoal, aqui, para mim calcular essa porcentagem, eu uso uma fórmula chamada divide. Divide é dividir um valor pelo outro. Porque como é que vai ser a eficiência? A eficiência, tá? Tem que botar porcentagem aqui, ela vai ser a divisão do valor dentro do prazo dividido pelo total. O total de frete, quanto que foi? Foi 1 milhão? E quanto que foi dentro do prazo? Foi 500 mil. É 500 mil dividido por 1 milhão. Ele vai dar um valor em porcentagem. Eu uso o divide. Divide. Eu vou dividir o numerador. O numerador é o dentro do prazo, que é a 0,1. Eu vou colocar aqui um colchete para ele listar as medidas, olha lá. Dentro do prazo, vírgula, dividido por quem? Dividido pelo total de frete. Então, esse divide, qual que é a função dele? É tratar o erro. É caso apareça uma divisão por zero, não vai aparecer a palavrinha erro, ele vai tratar o erro. Então, coloquei aqui, tá aqui, perfeito. Chamei mais um cartão e coloquei aqui agora a eficiência. Estão vendo como que ela apareceu? 0,71, né? 0,71. Eu vou vir aqui, ó, vou clicar em cima da medida e marcar aqui porcentagem. Ele vai para 70%. 70%. Perfeito? Tá ótimo. Foi feito aqui a eficiência, né? Essa eficiência é em porcentagem, tá? A eficiência aqui, né, essa eficiência foi em porcentagem, correto? Em porcentagem. Vamos ver agora o seguinte. Vamos pegar agora, eu calculei aqui o que foi fora do prazo. Deixa eu ver mais o que eu preciso pensar, o que eu preciso calcular aqui também, tá? O total de frete. Tá, perfeito. Eu preciso saber aqui também, pessoal, né, a quantidade de viagem. Olha para você ver. Olha lá, olha que legal. Eu vou ter que fazer de duas formas aqui, na verdade. Nós fizemos uma conta aqui, onde eu peguei o faturamento dentro do prazo, onde eu peguei o faturamento fora do prazo, e eu peguei o total de frete. Isso aqui foi em faturamento. Para esse projeto, eu preciso também ter isso aqui em quantidade. Como assim quantidade? Até porque eu tinha começado, no começo, eu já havia comentado sobre isso, mas aí preferi primeiro fazer ali, né, sobre faturamento. Na minha programação da aula, eu ia fazer o faturamento primeiro. Agora a gente tem que fazer em quantidade. Não é difícil, é a mesma, não é a mesma fórmula. A fórmula é parecido com a fórmula do faturamento. Ela é bem parecida com a função do faturamento. A diferença
é que você precisa usar ali, né, a função da contagem. Ao invés de somar o valor, você vai contar o valor, que pode ser, né, o count rows ou pode ser o count A também, tá? Aqui eu vou fazer com um count A dessa vez. Um count A. Olha aqui, ó. Vou colocar ela prontinha na tela para vocês verem aqui, ó. Nova medida. Vamos lá. Tá? Nova medida. Opa, lembrando que elas têm que estar dentro de medidas. Vou voltar de novo aqui, ó. Nova medida. Vai ser assim, ó. Vai ser a medida 0,5. Eu copiei do meu script aqui, mas vou ter que alterar para ficar certinho com o nome das tabelas corretas. Quantidade de viagem dentro do prazo. Calculate, cautear, logística e frete. Né? No caso aqui, porque ele não está achando, é essa aqui, ó, viagem, né? Viagem. Tipo de frete, tipo de viagem, tipo de viagem. Perfeito. Tipo de viagem vai ser a tabela que eu vou estar utilizando. E aí eu vou colocar quantas vezes aparece na coluna dentro do prazo a palavra sim. Quantas vezes dentro da coluna, dentro do prazo, aparece o sim. Essa substituição aqui, em vez de colocar SAM, colocar CAUT A, eu apontei para essa coluna, mas podia ser qualquer coluna. O resultado vai ser em quantidade. Eu vou saber quantas vezes apareceu a palavra sim naquela coluna. Então, eu coloquei aqui um cartão e vou colocar lá a quantidade de viagem. Foram 429 vezes. Então, 529 viagens foram feitas dentro do prazo. Eu vou agora pegar aqui, ó, selecionar a mesma medida, porque a medida 6 é a mesma coisa, só que a diferença é que em vez de ser sim, vai ser o quê? Vai ser não. Ao invés aqui, né, de aparecer sim, aqui vai aparecer não. Perfeito? Selecionei medidas, nova medida, colei, vai ser medida 6, quantidade de viagem fora do prazo, perfeito. E aqui, ao invés de ser sim, vai ser não, vai ser não. Então, perfeito, tá aí. Eu vou colocar num cartão para conferir. Então, foram 529 dentro do prazo e 208 fora do prazo, né? E agora eu posso contar o total, da mesma forma que aqui eu contei o total, eu posso contar aqui o total também. Eu quero saber o total de entregas fora e dentro, que é a soma disso mais isso. Eu não vou somar, eu vou usar uma outra fórmula, até para me checar se o valor está ok, né? Eu vou testar por várias formas. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou colocar assim, ó, medidas, nova medida, vai ser a medida 7, vai ser a count rows, contar linhas. Opa, peraí. Quantidade, ou não primeiro aqui, né? Quantidade de entregas vai ser o igual, vai ser o count rows, contar linhas da tabela logística e frete. Então, mandei simplesmente o count rows, ele conta a quantidade de linhas da tabela. Eu vim aqui agora, sapequei o cartão, joguei o 7 para cima do cartão. Então, o total são 737 entregas. Pessoal, matei tudo. Matei 7 medidas em meia horinha. Olha aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Perfeito. Tem mais alguma medida? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. São 8 medidas. O que é que está faltando aqui, então? Vamos ver? Ó, quantidade dentro do prazo, fora de prazo. Essa eficiência aqui essa eficiência aqui, não, tá isso mesmo, vão ser só 7, porque o meu projeto aqui são 8, mas a eficiência está repetindo ali a medida, a fórmula. Então são 7 mesmo. Perfeito. Então, ou seja, vou salvar mais uma vez.
clicando aqui no disquetinho. Perfeito. Então, no que se refere aí a cálculo matemático, a indicadores, está pronto, né? No que se refere a cálculo matemático e indicadores, está pronto. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a parte visual do dashboard. Eu vou para a parte visual do projeto. Então, né, vamos para a parte visual, né? Então, o que que vai ser aqui na parte visual do projeto? Na parte visual do projeto, eu vou começar aqui criando uma nova página. Eu vou verificar aqui na pasta o que que eu tenho aqui. Olha, o que que eu tenho aqui? Veja bem, não tem nenhuma imagem, não tem nenhuma imagem. Ou seja, o fundo desse dashboard, o fundo dele vai ser criado na mão. Eu não vou ter nenhum apoio aí, né, de PowerPoint, não, de colocar a imagem de fundo, não. Então, vou ter que criar ele na mão aqui, na mão, perfeito? Só tem uma coisinha aqui, ó, somente essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui, eu preciso dela, porque essa imagem aqui é a imagem da home. A imagem da home, ela tem aqui o nome do dashboard e ela tem aqui o quê? Ela tem aqui vários desenhos, símbolos que eu vou usar de botão, né? Ele vai ser 4 páginas. Como ele vai ser 4 páginas, ele vai ser aqui esses 4 aqui, perfeito? Então esse aqui eu vou utilizar. O restante eu vou ter que fazer na mão. Então vou apontar já para cá, copiar esse endereço aqui e vou lá, certo? Vou clicar na tela branca, vou no botão de formatação, porque aquela imagem ela vai entrar como um fundo, não como uma imagem inserida, né, gente? Ela entra como uma tela de fundo. Vem na formatação, tela de fundo, procurar a imagem, é essa aqui. Eu pego a transparência, eu passo para zero, e ajustar a imagem, eu marco preencher. Então tá aí, ó, prontinho, ó. Então, aqui, essa página aqui já está pronta. Eu vou agora dar um mais. Essa aqui ela vai se chamar menu. Botão direito, renomear. Vou chamar ela de menu. Perfeito? Vou abrir mais uma página e vou chamar ela de controle de fretes. Tá? Vai ter uma outra página, ela vai se chamar controle de fretes. Então, uma das análises vão ser essa. Por que que eu estou fazendo isso aqui, pessoal? Porque eu quero, na página do menu, cada vez que a pessoa passar sobre o botão, ele já vai para a página certa. Eu já vou deixar isso aqui pronto. Se eu deixar isso aqui pronto no começo, vai ser melhor. Então, eu já criei a página, não criei nada na página, mas eu vou, já adicionei ela. A segunda página vai se chamar fretes por estado. Fretes por estado. Renomear. Tá aqui, ó. Fretes por estado. A outra é frete por região. Renomear. Fretes por região. E depois a outra lá é o faturamento. A última é o faturamento. Eu vou lá na página 1, que são essas das medidas, eu não vou usar, não. Eu até vou ter que precisar colocar na mão esses indicadores aqui, os KPIs, mas eu vou colocar novamente um a um, é bom que te aprende mais. Vou apagar ele aqui, ó, excluir, fechou. Então tá aí, ó, as páginas criadas, né? E o menu aqui tá pronto. E o menu tá pronto. Como é que eu faço com o menu aqui? Como que eu faço para a pessoa passar o mouse nesse primeiro item aqui? Cada quadradinho vai ser um. E ele chegar aqui em controle de frete. Aqui já tem uma imagem. Eu tenho um botão em branco. Um botão em branco. Eu coloco esse botão em branco. Coloco esse botão em branco lá sobre essa imagem e coloco uma ação nesse botão. Quando a pessoa clicar nesse botão em branco, que na verdade vai estar em cima da imagem ali,
ele vai ir para a página controle de frete. A segunda vai estar para frete por estado, depois frete por região e depois faturamento. Aqui, ó, inserir botões. Aqui, ó, botão em branco, botão em branco. Coloco ele agora aqui em cima, sobre a área da imagem mesmo. Estão vendo? Aqui, ó, estilo, né? Ação, perdão, ação. Eu habilito a ação. E qual que é o tipo de ação? Navegação na página. Para onde? Para a página controle de fretes. Quando eu passar, olha, quando eu passar o mouse lá em cima, aqui agora eu estou segurando o Ctrl, gente. Aqui eu estou desenvolvendo. Eu estou usando o Power BI Desktop, que eu estou desenvolvendo. Então, se eu vir com o mouse aqui em cima, sem o Ctrl, ele não funciona. Com o Ctrl ele funciona. Ó. Cliquei o Ctrl, cliquei, ele foi para essa página. Quando você publicar o dashboard, o botão vai funcionar. O segundo botão vai ser aqui, ó, inserir botões, botões em branco. Eu vou selecionar aqui, eu vou selecionar aqui, ação, navegação na página. O destino vai ser quem? Frete por estado. E vou vir aqui embaixo, né? E pronto. Perfeito. Esse outro botão aqui essa área, inserir botões, botão em branco, né? Ele vai lá, tá vendo onde que ele vem? Ele vem cá para cima. Eu vou posicionar ele na região que eu quero que a pessoa, né, vai clicar, ação, navegação na página, destino, fretes por região. E o último aqui, botões em branco. Vou colocar ele aqui. Ele vai vir aqui agora e vai ser o último, faturamento. Ação, ele vai para o faturamento, navegação na página, faturamento. Fechou. Então, olha aqui, ó. Segurei o Ctrl, olha. Faturamento, frete por região. Opa, frete por região. Será que eu errei aqui? Ação aqui, aqui é frete por estado. Frete por estado. Frete por estado. Agora deu certo. E o primeiro lá em cima lá é o controle de frete. Perfeito. Então, eu já criei os menus. Vou salvar de novo, né? E vou criar agora o primeiro, pessoal. A primeira página. A primeira página aqui é o controle de frete. Controle de frete. Bora lá, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a minha cópia para fazer aqui, ó. É o seguinte, tem que chegar. Estão vendo? Esse aqui é o nosso foco. Olha aqui, ó. Tudo que está aqui, nós já calculamos, ó. Está tudo calculado, a quantidade de frete por valor, a quantidade em unidade, frete fora, né? Os demais aqui são análises que eu vou ter que utilizar ali mais de um, né? Mais de um dado, lembra que ele é os grafos, né? Esses grafos, por exemplo, aqui de barras, né? Eles vão usar duas informações, mas tá fácil. Tá? Eu vou chegar aqui, ó, vou clicar na tela branca, vou no botão de formatação, tela de fundo e vou colocar uma cor. Eu vou colocar o fundo escuro, preto. Eu pego a transparência e passo para zero. Perfeito? E agora eu vou colocar aqui em cima o título, controle de fretes. Então tá aqui, ó, caixa de texto. Ele vai vir para cá, né? Vou colocar o nome dele aqui agora. Controle de fretes. Vou colocar ele aqui 36 negrito. Ele é na cor branca. Eu acho que ele é um pouquinho maior. Deixa eu ver aqui. Uns 42.
Perfeito? Vou vir aqui em efeitos e vou tirar a tela de fundo dele. Eu quero só o texto. Olha, controle de frete. Quero só o texto. Perfeito? Vou colocar ele aqui em cima, aqui, ó. Ótimo. Beleza. Aqui no canto, eu vou colocar uma barra, um retângulo, de um tom cinza, mais claro um pouquinho, para dar um contraste com o fundo. Então, eu vou vir aqui em formas, olha, retângulo. Vai vir esse retângulo aqui. Eu vou colocar ele de fora a fora, mas bem menor, aqui horizontalmente. E vou vir aqui no estilo dele e vou colocar um cinza. Não, um cinza mais escuro. Deixa eu ver se um mais escuro que esse vai ficar muito escurão. Só, mas não, de baixo, aqui, ó. Ah, ficou bom. Deu um contraste. Eu vou tirar o contorno aqui, ó. No estilo e tirar a borda. Ele não tem contorno. Estão vendo? Ficou um retângulo, né, no cantinho ali. Eu quero ver depois se o tamanho vai ser esse. Por quê? Porque aqui no canto eu tenho que pôr segmentadores para a pessoa poder escolher. É o ano, qual que é o mês, qual que é o estado que ela quer analisar, qual que é a região, qual que é o tipo de veículo, qual que é a unidade federativa. O menu, é esse menu aqui, né? Para a pessoa poder escolher o que ela quer analisar naquele momento. É por ano? É por mês? É por estado? É por região? Tipo de viagem, unidade federativa? É a pessoa escolher aquilo ali, perfeito? Então, bacana. Eu vou lá e vou agora. Qual que é esse gráfico que faz isso? É este aqui, ó, esse filtro, o segmentador de dados. Então é feito com ele, com o segmentador. Chamei o segmentador, coloquei na tela. O primeiro segmentador aqui é o ano. É o ano. Fabrício, mas veja bem, cara, você não tem o ano. Olha que quando a gente vem aqui na calendário, eu tenho apenas a data. Quando eu venho aqui em logística e frete, eu também tenho apenas a data. Qual que é a melhor forma de tirar o ano? A melhor forma de tirar o ano, pessoal, pode ser tanto ali na fato, né? Pode ser na calendário. Eu prefiro fazer na calendário. Eu venho aqui na tabela calendário, uma nova coluna e vou invocar uma fórmula DAX que vai extrair daqui dessa data, vai extrair daqui o ano. O ano. Então vai ser assim, ó, ano. Ano é igual o quê? É, year. A função year, que é ano em inglês, ela retira o ano. De quem? De date. Né? No caso aqui, ó, da tabela calendário, né? Pô, assim, ó, calendário, date. Retire o ano daqui. Ele tirou o ano. Estão vendo? Eu já vou fazer de uma vez os demais aqui. Os demais. Eu preciso também tirar o mês. Só que no caso do mês é diferente. Porque se eu usar o month, que é a função mês, extrair o mês da data, ele vai tirar o mês em numeral. Mês 01, mês 2, mês 3, mês 4, mês 5, né? Mas se eu quero que ele tire janeiro, fevereiro, março, abril, eu vou usar uma outra. Eu vou usar o format. Eu vou usar o format, assim, ó. Aí lá na calendário. Nova coluna. Vou chamar ela de mês. Eu vou usar uma outra técnica aqui para poder extrair o mês de uma data. É o format. Format de quem? Da calendário, calendário, data, vírgula. Qual que é o formato que eu quero? Entre aspas duplas. Eu quero ele completo. São 4N. Um, dois, três, quatro. E fecha aqui aspas duplas e fecha o parêntese. Aqui ele tira o mês, né? Se eu colocar apenas 3M aqui, ele coloca o mês abreviado. Se eu coloco 4, ele coloca o mês completo. Então, data, ano e mês. Perfeito? Então, vou vir aqui na parte visual agora e vou colocar o ano aqui, tá? Só que eu não quero nessa forma. Eu venho aqui no botão de formatação,
eu venho aqui na configuração da segmentação e no estilo eu coloco ele suspenso. Aí ele aparece assim, ó, suspenso. Eu tenho ele também aqui, lista vertical. Não, não gostei. Suspenso, bloco, entre, suspenso. Ficou a melhor opção aqui agora. Eu vou reduzir ele aqui, ó. Ele tem que ficar aqui dentro desse retângulo que eu criei. Ó, vou colocar ele aqui, vou colocar ele aqui. E vou formatar ele. Ele aqui, eu tenho que formatar da seguinte forma. Olha aqui, ó. Eu venho na formatação e vou... O cabeçalho aqui vai continuar assim, ano. Tá? No geral, aqui em efeitos, ele é sem fundo, mas agora que os valores é na cor branca e o cabeçalho também é na cor branca. Agora ele funciona. Ah, pá, tem que mudar agora os valores. Na verdade, agora é na cor preta. Aqui ele apareceu os valores aqui embaixo, mas aqui não está aparecendo, estão vendo? Então a gente vai colocar aqui, ó, suspenso, cabeçalho. Já sei, já sei. Aqui agora, aqui, ó, em valores, ele tem aqui, ó, tela de fundo, que é tela de fundo dos valores. A tela de fundo dos valores. Eu ponho amarelo. Agora deu certo, ó, tá vendo? Vou usar o amarelo aqui. Então, criei o ano, ok? Vamos agora para o mês. Eu vou chamar um outro segmentador de dados. Vou colocar ele lá agora naquele cantinho. Vou colocar ele aqui agora, nesse cantinho aqui, e vou aqui, né, novamente aqui na formatação. Só que não, eu não tenho que refazer a formatação. Eu posso ir no de cima, que já está pronto, e vir aqui, ó, nesse pincel de formatação. O pincel de formatação, eu vou estar copiando a formatação. Pincel e passo para cá. Agora aqui é só colocar aqui o campo, ó, mês. Só que aqui, segmentador. Peguei, pincel para cá. Prontinho. Só que o mês aqui, na configuração da segmentação, ele é suspenso. Aqui também suspenso. Então tá aí, ó. Ano e o mês. Vou fazer uma aqui agora para o estado. Eu posso também, pessoal, ir copiando. Outra forma de aumentar a produtividade, eu usei o pincel, né? Eu posso copiar e colar, ó. Ctrl C, Ctrl V. Colei aqui. Esse aqui vai ser o estado, que está aqui na logística frete. Estado. Ctrl C, Ctrl V. Esse aqui agora é o da região. Eu tiro o campo aqui, ó. Tiro, pego a região e coloco lá. Ctrl C, Ctrl V. O próximo que agora é o tipo de veículo. Tipo de veículo. Tipo de viagem, né? Coleta, devolução, transferência. E depois o último ali é a unidade federativa, é o estado, né? Qual que é o estado que teve aquela entrega? Eu tiro aqui agora e coloco ali o F, né, do estado. Olha aí como é que ficou. Estão vendo? Acho que esse aqui, ó, ele pode ser um cinza um pouco mais claro. Vai ser assim por enquanto. Depois eu vou mudar ele. Tá? Ano, mês, estado, região, tá? Tipo de viagem. Pessoal, não vai dar tempo aqui de ficar conferindo alinhamento, né? Não vai dar certo. Perfeito? Esse dashboard é grande. Vou salvar ele aqui, ó, mas a gente faz ele todo nessa aula aqui mesmo, tá bom? Perfeito. O primeiro indicador aqui, ó, mais importante aqui, é o faturado em frete. Qual que foi o valor em frete? Né? Qual que foi o valor em frete? Eu vou colar essa imagem aqui, ó, que eu peguei no Google aqui agora, mas ela vai estar salva na sua área também. Pegar essa imagem aqui e essa imagem aqui, abaixo dela, eu vou colocar aqui um cartão, né?
com o meu total de frete em faturamento, que é o quê? Essa medida aqui, ó, a medida total de frete. Total de frete. Perfeito? Vou na formatação, valor do balão, né? Vai ser o que aqui? Ele está muito grande. Vou colocar ele com 24 para ver. Vou colocar ele na cor branca, porque eu vou tirar o fundo dele. Eu vou vir aqui em geral, efeitos, e vou tirar o fundo. Para aparecer só o valor, estão vendo? Só o valor. Ele não vai ter este cabeçalho, mas ele vai ter um título. E o título vai ser o quê? Fretes. Fretes. Esse é, ó. Vou colocar ele aqui, o texto na cor branca. Vou centralizar e vou aumentar um pouquinho. Prontinho. Perfeito? Bacana. Eu vou ver se vai ficar bacana esse símbolozinho aqui em cima. Mesma coisa agora, eu vou copiar aqui agora um texto, uma outra imagem, que é uma imagem de um reloginho. Ctrl V, já vou colar ela aqui. Vou colar uma também aqui agora, tudo pegando no Google em outra tela, pessoal. Só precisar no Google, vocês vão achar, elas vão estar na pastinha também. Aqui eu tenho, né, uma de reloginho. Eu quero contar quantas entregas foram feitas dentro do prazo. E aqui as fora do prazo. Esse símbolo aqui é o dentro do prazo. Esse símbolo aqui é fora do prazo. Eu vou pegar esse cartão que está aqui. Não vai demorar muito eu ficar recriando cartão por cartão. Ctrl C, Ctrl V. Vou colar um aqui e colar o outro aqui do lado. Porque agora eu vou só vindo aqui, ó, apagando aqui os campos, ó, total de frete. Aqui é em quantidade. Eu tenho aqui, ó, total de frete em quantidade. Quantidade de entregas. É só vir trocar o título, porque o título, pessoal, mantém o mesmo, né? O título é digitado, eu usei o copiar colar. Aqui vai ser o quê? Total de entregas. Não, aqui é dentro do prazo. Eu que usei a medida errada, tá? Dentro do prazo. Eu que usei a medida errada. Então não é essa medida aqui, quantidade de entregas, não. É a quantidade de viagem dentro do prazo. 529. A segunda aqui é a quantidade de viagem fora do prazo. É só vir aqui agora e trocar o título. Geral, título, mesma coisa, né? Fora do prazo. Fora do prazo. Perfeito? Ótimo. Beleza. Tá aqui as três medidas aqui. Aqui eu vou deixar a formatação em detalhes mais para o final, tá? Mais para o final. Agora eu vou fazer, eu vou colocar aqui embaixo é, um gráfico, né, de rosca na horizontal, tá? Para que eu possa analisar qual que é a quantidade dentro e a quantidade fora do prazo, tá? Dentro e fora do prazo. Vai ser assim, ó. Eu vou usar esse gráfico aqui, ó, o gráfico de rosca, essa rosquinha. Coloquei o gráfico de rosca aqui, perfeito? Ele vai ficar aqui, ele vai ocupar essas duas larguras aqui, ó. Que aqui embaixo, no final, eu vou colocar mais alguma coisa, perfeito? Aqui em legenda, eu coloco a quantidade total de entregas. Aqui em legenda, tá? Aqui em legenda é a quantidade total de entregas. Vai que a medida deu errado? E aqui, não, mentira, pessoal, desculpa, perdão, eu que estou errando. Em valores, eu coloco a quantidade total de entrega. É, em legenda, eu coloco a coluna dentro e fora do prazo, que tem o sim e não. Estão vendo? É assim, ó. Eu estava errando aqui. Tá? Eu venho na formatação, eu venho em geral, efeitos, eu tiro o fundo e venho aqui, ó, legenda, o texto na cor branca.
né? Aqui, rótulo de detalhes, valores na cor branca, conteúdo do rótulo, categoria e percentual total já estava, então ele acertou. Aqui em geral, o título é também na cor branca e centralizado. Perfeito? Fechou. Vai ser só depois acertar os detalhes do layout para ele ficar bonito ali. Correto? Aqui embaixo, eu vou colocar um gráfico de barras. A quantidade total de frete por motorista. Eu quero analisar agora o motorista, a quantidade de entrega que cada motorista fez. Eu vou utilizar um gráfico de barras, tá? Esse gráfico aqui, o segundo, gráfico de colunas empilhadas. Coloquei ele aqui embaixo, no eixo X aqui, eu vou colocar o nome do motorista e no eixo Y eu vou colocar a quantidade total de entregas. Ele faz uma análise por motorista. Eu vou pegar o gráfico de cima, que eu de cima eu já tirei o fundo, eu já pintei o título de branco, né? Eu já coloquei que o rótulo é branco. Eu vou aproveitar uma parte da formatação do gráfico de cima. Eu clico no gráfico de cima, eu clico no pincel, eu clico agora no gráfico de baixo aqui. No gráfico de baixo aqui. Eu venho na formatação, eu venho aqui em rótulo de dados, que ele não está habilitado, habilito e coloco o valor na cor branca. Eu não quero esse eixo no cantinho aqui, ó. É o eixo Y, tá? Esse valor não me interessa. Está roubando espaço meu aqui. Eu vou no eixo Y e desabilito valores, né? Eu vou no eixo X, que é o nome do motorista, porque o eixo X é o eixo da horizontal, e coloco ele na cor branca. Prontinho. Perfeito. Ótimo. Vou aqui agora nesse canto aqui, esse é muito job, hein? Esse dashboard é muito trabalho, mas vai dar certo. Eu quero saber a quantidade total de frete por ano. Quer dizer, por ano, quantos fretes foram por ano? Qual que é a quantidade total de frete por ano? Eu vou usar um gráfico de área. Esse gráfico aqui, ó, gráfico de área. Muito bom. Aqui vou ter que depois já ganhar um espacinho aqui, ó. Tá? Aqui eu vou analisar o quê? Ano pela quantidade total. Ou seja, no X é o ano. Aonde está o ano? Eu criei uma coluna ano, né? Lá na tabela calendário. Olha ela aqui, ó. Ano. Então no X é o ano. E no Y é a quantidade total de entrega. Ele vai separar por ano. Separou por ano, ó. Perfeitinho. Se eu habilitar o rótulo de dados, ele já mostra lá por ano. Olha aqui, ó. O negócio aqui que vai ter que ter uma relação de ajuste aqui de tamanho, né? Ó, 2018, 242, né? 2020. Então aqui vai ter que ter uma relação de tamanho, que o tamanho tá pequeno. Mas eu faço aqui agora, ó. Esse cara vai ficar coladinho aqui, aqui. Eu acho que aqui, esse aqui já está no tamanho correto. Olha aqui, ó. Ah, deu certinho. Ó, ó. E foi do bom. Vem aqui agora nesse de baixo, copio a formatação dele, passo para lá. Estão vendo? Ó? Veio todinha. Perfeito. Aqui. Lindo. Ele veio aqui, o ano aqui embaixo, e em cima ele veio as quantidades. Eu copiei a formatação do outro. Se for formatar, é só vir aqui no botão de formatação e seguir mesmo passo a passo do anterior. Isso aqui é até aqui, porque aqui é o eficiência. Outra imagem que eu peguei aqui, ó. Esse aqui é eficiência em porcentagem que nós fizemos. É uma medida. É essa aqui, ó. Eficiência em porcentagem. Coloquei ela aqui, cliquei nesse cartão aqui. Eu posso formatar ele na mão do zero? Pode. Mas o que eu estou querendo mostrar aqui é a criação de um dashboard bem completo, rápido.
pega o pincel e passa para cá, ó. Tô pulando passo nenhum. É só você depois ali refazer passo a passo direitinho, né? É, que eu tô copiando a forma de um lado para o outro. Só isso. Título, tá aí, ó. Eficiência em porcentagem. Prontinho. Campeão. Perfeito. Ótimo. É, pessoal, tem perguntas aí? Tá todo mundo tranquilo? Perfeito. Bora lá. Fechou. Ótimo. Parou de compartilhar. Agora, aqui, eu vou fazer o quê? Agora eu vou pegar, criar um gráfico. Quantidade total de frete por veículo. Quantidade total de frete por veículo. Eu vou usar um gráfico na horizontal. Eu vou usar um gráfico aqui, quer ver? Eu vou pensar um trem diferente. Eu vou usar um filtro, um funil, melhor, um funil, tá? O funil, porque eu vou colocar em categoria. Eu vou colocar veículo, categoria vai ser veículo e em valores aqui, a quantidade total de entrega, né? No caso, quantidade total de frete, né? Porque ele quer um valor monetário, né? Ficou aí, ó. Olha ele aqui. Perfeito. Não apareceu os valores. É só vir na formatação, rótulo de dados, né? E habilitar ele. Ele tá até habilitado. O que aconteceu aqui? Será que não está tendo espaço físico? Vamos ver aqui, rótulo de dados. É o espaço que está pequeno. Deixa eu pensar aqui. Eu vou fazer o seguinte, quer ver? Eu vou aqui, só aumentei um pouquinho, já apareceu. Lindo. Vou clicar nesse gráfico daqui, pegar o pincel e passar para cá. E agora só vim aqui pintando aqui, né? Esses valores aqui, né? Rótulo de dados tá branco já. Porta-categoria é o que não está branco. Pronto, ficou bacana, mas essa etiqueta aqui também tem que estar branco. Pronto. Eu consigo ter agora a informação, né, de valor de frete, o valor recebido de frete, né, por carreta, por veículo. E a quantidade total de frete por mês, né? A quantidade total de frete por mês. Quantidade total de frete por mês, tá? Vai ser aqui agora, pessoal, são três telas que faltam. Ainda falta a formatação. Eu vou ter que dividir ela em duas aulas, né? Vou ter que dividir em duas aulas. Então, a última aqui embaixo aqui é a quantidade total de frete por mês. Eu vou usar um gráfico de linhas, colocar ele aqui. No eixo X aqui vai ser a data e no eixo Y, né? No caso aqui vai ser a quantidade total de frete em faturamento. Pronto, opa, tá aqui, ó. Essa aqui, ó. Isso mesmo. Vou pegar daqui, pincel de formatação, passar a formatação para cá, tá? Eu vou revisar a formatação na próxima aula, porque senão vai ficar uma aula muito corrida. Olha aqui, ó, eixo X, colocar na cor branca, né? Tem que tudo aqui tem que estar pondo na cor branca. O eixo Y na cor branca. Pessoal, vou dividir ela em duas aulas, sim, para não ficar correndo aqui. E eu tenho que refazer essa formatação para ele chegar nesse nível aqui próximo, né? Isso vai gastar tempo, eu não quero fazer isso corrido. E ainda temos que fazer mais aqui uma, duas, três telas. Não está difícil, não. Mas para terminar as 22 aqui, ficaria uma aula corrida, tá? Uma aula corrida. Eu vou encerrar a aula por aqui. Mas primeiro eu vou abrir aí para as perguntas, né? Tem alguém aí na sala que tem dúvida desse projeto ou de um outro projeto aqui da mentoria, né? Quer se pronunciar? Pode abrir o microfone.
Todo mundo ok aí? Lidilene, Sérgio? Precisar de mim, podem me chamar direto no Zap aqui. Tem a equipe de suporte nossa também. E eu vou gravar essa aula. Ela vai subir lá para a aula de mentoria. E vocês podem assistir essa aula aí, lá na sala gravada de vocês, tá bom? Pessoal, encerrou. Até a próxima aula. Obrigado e bora para cima.